meio-dia e 4. Estamos no ar com Esportes ao meio-dia deste sábado, em um final de semana de decisão da Copa do Brasil e também de início do Campeonato Gaúcho. O primeiro destaque do Grêmio. Amanhã tem Grêmio e Palmeiras na Arena. Simon Bianchini. Mesmo com escalação encaminhada, Gabardo, o Grêmio ajustará detalhes em último treino antes da decisão na tarde de hoje. Paulo Vitor será confirmado no gol e Paulo Miranda e Jean-Pierre devem ficar com as outras vagas. Renato assina o aditivo e está regularizado no BID para ficar na casa-mata nas finais, mas prorrogação para 2021 ainda não está definida. Que final, hein? Grêmio e Palmeiras, primeiro jogo neste domingo, segundo jogo na semana que vem em São Paulo. É o encerramento do calendário de 2020 do futebol brasileiro, já em 2021. Agora o Inter, que começa a sua preparação para o Campeonato Gaúcho e também com a montagem do grupo para a temporada. Douglas Demoliner. E que estabelece, Gabardo, um prazo para anunciar a sua nova comissão técnica. Após a confirmação de que Abel Braga não permanecerá no clube, as negociações com Miguel Ángel Ramírez foram retomadas. João Patrício Herman, vice-presidente de futebol do clube, espera que no máximo até a próxima quinta-feira haja um acerto bem encaminhado e praticamente um anúncio. Tudo isso para que o Inter comece a planejar os reforços e também a montagem do elenco para a temporada de 2021. Na segunda-feira, o time sub-20, sob o comando de Fábio Matias e com reforços do time profissional, estreia no Campeonato Gaúcho diante do Juventude, 8 da noite no Beira-Rio, Gabardo. Esse é o planejamento do Inter, montando seu grupo de trabalho para 2021 e já vem aí o Gauchão. O convidado de hoje de Esportes ao meio-dia é Maurício Saraiva. Rafael Gomes, o Maurício que vai falar hoje aqui no programa para... Facta, solicite seu empréstimo em facta.com.br e Fundação Escola do Ministério Público FMP, Direito para a Vida. Acesse o site fmp.edu.br. Muito bem, Maurício, final de semana é de bola rolando, de novo, né? Não para. Gauchão e final da Copa do Brasil. E aí, Maurício? Atribua-se a pandemia, né, Eduardo? Bom dia, boa tarde para todo mundo que está conosco neste sábado. A pandemia fez o futebol parar por 4 meses, isso foi necessário. Depois conseguiu-se a bolha sanitária, a excelência científica que faz o futebol estar em paralelo ao que acontece na pandemia, que demora neste país a ser debelada por conta de tudo que a gente sabe, e não é aqui que vamos falar a respeito, mas todos sabemos a razão. Pois muito bem, o futebol continua e emenda as competições nacionais que estão terminando na figura da Copa do Brasil amanhã e no outro domingo, e as competições regionais por todo o país, onde está sendo possível, né? Haverá no Rio de Janeiro, haverá em São Paulo, em Santa Catarina já começou, Minas Gerais começará e no Rio Grande do Sul começa hoje. Que todos continuem com esta excelência sanitária para que se possa fazer o futebol profissional e entreter as pessoas para que elas fiquem em casa quando não estiverem na rua se cuidando. E eu insisto, eu a essa altura digo para as pessoas, me autorizo dizendo no microfone potente da Gaúcha: cuidem-se, mantenham a distância, não aglomerem, usem a máscara, usem o álcool gel, mas eu não me autorizo mais dizer para uma pessoa ficar isolada dentro da sua casa, porque a sanidade mental de cada um, quem sabe é cada um. É verdade. Bom, sobre a rodada do Campeonato Gaúcho, daqui a pouco vamos repassar o que já tem de bola rolando hoje. Daqui a pouco, 13h30, já tem jogo, né? É de abertura do Campeonato Gaúcho. E claro, tudo sobre a grande decisão da Copa do Brasil. A equipe técnica do programa tem André Borges, Rafael Manito e Domingos Sávio. Na produção, no comando, na direção, Rafael Gomes. A gente vai pro intervalo e já voltamos com todas as informações da dupla Grenal aqui em Esportes ao meio-dia. Meio-dia e 10, um sábado de sol em Porto Alegre, de volta com Esportes ao meio-dia. Precisando de ferramentas, aproveite o mês especial, leve mais, pague menos da Ferramentas Gerais. Quem procura valorização, encontra na Chevrolet Prosalto. Bistec Supermercados, você vai se surpreender. Quer ter mais agilidade e se manter antenado de tudo? Então você precisa de conectividade. Eu vou te explicar.
Conectividade é ter a melhor banda larga com uma rede novinha com fibra e tecnologia de última geração. É ficar ainda mais conectado com o mundo lá fora, para você trabalhar, estudar, se divertir dentro ou fora de casa com o mundo todo. Em outras palavras, conectividade é Claro. E aí, quer ter conectividade na sua vida? Então acesse claro.com.br e assine 240 mega com Wi-Fi Plus por R$ 99,99. R$ 99,99 por mês no combo multi. Claro, você merece o novo. Consulte a aquisição. Rafael Gomes, é hora de dupla Grenal? Para queijo coalho Santa Clara, seu churrasco pede o melhor queijo coalho, ferramentas Detools na mão de quem faz e Top Car, welcome to the top. Simon Bianchini, o Grêmio hoje encerra a preparação de campo, né? Com o último treinamento antes da grande final, o jogo de ida da final da Copa do Brasil amanhã. Exatamente, Gabardo. Boa tarde a você, a todo mundo que está acompanhando o programa. 4 da tarde, esse horário que foi adaptado a partir também da mudança no horário, repetindo mais uma vez, importante frisar, jogo às 9 da noite, por conta do pedido do governo do estado do Rio Grande do Sul, a CBF aceitou o pedido e com isso o horário saiu das 4 da tarde, que já estava previamente marcado, para 9 da noite, informação de ontem à tarde, mas sempre é bom ressaltar. Com isso o Grêmio também mudou a sua programação, treinaria pela manhã, passou para tarde, 4 horas. Hoje o técnico Renato vai encaminhar de vez todos os últimos detalhes. Até porque, Gabardo, a gente conhece um pouco como funciona a metodologia do técnico Renato. Na véspera, apenas vídeos, orientações de bola parada e também o trabalho do Rachão. Alguma coisa de, quem sabe, posicionamento. O trabalho mais grosso, aquele trabalho que encaminha o time, a escalação, os 11 iniciais, é feito durante a semana. E claro, o Renato teve uma semana cheia para trabalhar, até porque nem ele foi a Bragança Paulista na derrota para o Bragantino na finalização do Campeonato Brasileiro. Renato e os principais jogadores permaneceram aqui na capital do Rio Grande do Sul para focar e treinar exclusivamente pensando no Palmeiras. Por isso, o time já foi encaminhado, com Paulo Vitor no gol e essas outras situações que trouxemos. Paulo Miranda no sistema defensivo e a tendência de Jean-Pierre, não confirmando aquela especulação, aquela informação que o Renato chegou a treinar também em alguns dias, mas com o esquema voltando com o tripé de volantes. Jean-Pierre deve ser confirmado como titular. É um Grêmio sem grandes dúvidas, sem grandes mistérios, mas claro, quer fazer pelo menos essa cabeça do Abel Ferreira também ficar em dúvida, até porque todo elemento de mistério ajuda na véspera de um confronto. Maurício, é por aí, o time do Grêmio tem que ser escalado desta maneira, com algumas alterações, né? No sistema defensivo, mas com o Jean-Pierre, acerta o Renato? Eu não trocaria o goleiro só para decisão, porque o goleiro que entra com 2 pianos nas costas. O Paulo Vitor, que justamente perdeu a posição, o Grêmio foi ao mercado buscar o Vanderlei porque não confiava mais na titularidade do Paulo Vitor. O que não significa que o Paulo Vitor não possa estar fazendo grandes treinamentos e voltar ao time pelo seu mérito. A questão é o momento. Ele poderia, para jogar a final da Copa do Brasil, ter voltado consecutivamente 3 rodadas antes no Brasileiro. E ele jogou contra o Botafogo num 5-2, depois jogou recentemente na partida da Arena, em que ele foi eleito, inclusive, o melhor jogador em campo, mas é pouco. Ficou muito claro que o Renato está mudando para a final da Copa do Brasil. E aí quem entra proibido de errar. Jean-Pierre é a melhor alternativa, mas eu já escrevi e já disse aqui na Gaúcha que, diferentemente de outros momentos em que tirar o Jean-Pierre do time me parecia um absurdo, hoje, se o Renato fizesse isso, eu não diria. Eu não diria porque o Renato deu todo tipo de chance para o pro Jean-Pierre retomar o seu padrão. E por razões que eu desconheço, o Jean-Pierre demora a retomar esse padrão. Se o Renato optasse por ser reativo contra o Palmeiras, e aí mudaria tirando o Jean-Pierre e botando mais homem de marcação, enfeiava o jogo, tirava a criatividade do Grêmio, mas o Grêmio mudava de modelo para tentar ser campeão. Porque do jeito que vem fazendo, os resultados e os desempenhos não são bons, mas o melhor ainda é Jean-Pierre. Na frente, eu teria Ferreirinha e não teria Alisson. O Ferreira faz coisas diferentes dos demais. O Ferreira consegue fazer exatamente aquilo que se quer de um atacante, o drible, a verticalidade, essas coisas, mas não vai acontecer. O Ferreira é banco e o Alisson joga. Enfim, não sei se teremos um jogo muito bonito amanhã, porque o Palmeiras também não é propositivo. Alguém vai ter que atacar, né, Eduardo? Eu tô na jornada com o Guerrinha na cabine e o Marcelo Debona, na cabine virtual, infelizmente.
para ver um jogo de boa qualidade. Mas em tempos de pandemia, a gente espera qualquer coisa, né? O Simon, o Renato acertou tudo já na questão do aditivo contratual para poder comandar o time, né? Mas tem também o que é mais importante, que é a situação da renovação de contrato. São questões distintas. Gabardo, hoje eu fui monitorar o boletim informativo diário da CBF, que é o tradicional BID. Ele funciona de segunda a sexta, não trabalha no sábado e no domingo. Tem folga o pessoal da CBF também nesse assunto. Ou seja, um jogador, um atleta, até mesmo um técnico, um procedimento que é feito pela CBF para ter condições de estar à beira do campo, precisa constar no sistema. O Renato tinha vínculo com o Grêmio até amanhã, 28 de fevereiro, que é a data da temporada ainda que engloba a temporada de 2020. E o Renato já renovou. Era uma questão simples que o Grêmio nos passava, nos informava. É um aditivo que poderia ser feito por alguns dias, por alguns meses. O Renato já tinha feito um aditivo quando se bateu o martelo que a temporada seria prolongada até o final de fevereiro. Só que ele assinou um novo aditivo. E a duração é até 7 de março, mais 7 dias. O Grêmio, inclusive, vai pagar de forma proporcional, correspondente a um mês, mas, claro, apenas uma semana, essa prorrogação, essa pequena extensão que foi feita. Algo muito simples, um procedimento, mas o Grêmio tinha que regularizar na CBF. Então o Renato já tem tudo ok para permanecer até o próximo domingo. E está regularizado para treinar o Grêmio também na partida da volta no Allianz Parque no próximo domingo. Mas, Gabardo, agora a questão 2, que é que envolve a renovação para 2021. E até agora não há uma definição se o Renato permanecerá para a próxima temporada. O Grêmio adiantou as conversas, procurou o staff do Renato, procurou o próprio treinador, chegou pelo menos a algumas questões, pelo menos envolvendo, quem sabe, as questões de filosofia, de métodos de trabalho, chegou a um consenso, encaminhou algumas questões pendentes, algumas ponderações. O Renato também fez alguns pedidos, principalmente em relação a investimentos, para que o Grêmio consiga disputar mais títulos na temporada de 2021, e agora a conversa também está na esfera financeira. Mas ainda não há, pelo menos nesse momento, um encaminhamento de permanência ou não ao assédio do Atlético Mineiro. E há também no Grêmio uma corrente que imagina que o Flamengo possa promover uma alteração na comissão técnica e também esperaria, quem sabe, a decisão se o Renato vai permanecer ou não. O que se garante no Grêmio é que a preferência segue pela ligação histórica. O Renato está desde 2016 aqui, é o maior ídolo na história do clube, que o Renato vai seguir dando a preferência para o Grêmio até a última chance ou não. E só depois disso vai encaminhar a sua situação se vai treinar algum clube logo na sequência. Mas ainda não tem uma definição se o Renato vai permanecer ou não a partir de 8 de março. Pois é, o Maurício, sobre o que o Simon falou, né, e que é muito apropriado, a preferência do Renato para o Grêmio, nessa negociação que ele tem para renovar o contrato, acho que está muito claro que a preferência ela está dada aí para o Grêmio. Pelo que eu sei, o Atlético Mineiro fez a proposta, para o Renato, mas não foi ontem, não foi anteontem, já tem alguns dias que o Atlético fez a proposta e até agora não recebeu a resposta, nem positiva nem negativa. O Renato ficou de pensar e ainda não deu a resposta para o Atlético Mineiro. Bom, lá em Belo Horizonte, e é natural que isso aconteça, o Atlético quer essa resposta, é pelo menos um indicativo de que ele vai aceitar ou não. E o Atlético não vai esperar até o segundo jogo da final da Copa do Brasil. Já vai começar a buscar, e já deve estar fazendo isso, pelo menos sondando, avaliando a possibilidade de outros nomes no mercado. E o que eu fiquei sabendo é que nessa reunião que o Renato teve com o Grêmio, ficou assim uma ideia de que se chegar ao consenso, né, daquilo que o Renato pediu, daquilo que ele deseja, daquilo que ele, porque o Grêmio quer, né? O Grêmio quer que ele fique. E se chegar a um consenso daquilo que ele pediu em termos de montagem do grupo para 2021, ele vai ficar. Eu diria, Maurício, que nesse momento está mais para ficar do que para sair. Bom, eu não posso discutir informação de Grêmio com o Eduardo Gabardo, porque eu não sou maluco, né? Você tem fontes que são muito particulares, só suas, pessoais, intransferíveis, e eu não lembro da última vez que você disse alguma coisa que fosse acontecer e não aconteceu em termos de Grêmio. O que eu entendo é que o Atlético Mineiro, Eduardo, pode pensar o seguinte:
E até o Rodrigo Caetano já deu esse sinal no microfone. Eu tenho uma faixa de campo, uma faixa de tempo, onde eu posso esperar Renato. Mas eu não vou ficar parado enquanto isso. Porque se ao final dessa faixa o Renato disser que não vem, aí é que eu não vou começar a procurar treinador, porque eu terei perdido tempo e no mercado alternativas minhas já podem se empregar. Então eu tenho a impressão que o Atlético Mineiro deve, como você acabou de citar no entre vírgulas aí, estar conversando com planos B, C e D, imaginando que se o Renato não der nenhum tipo de sinal, avança a negociação naquele ou naquele outro caminho. O Atlético não estará parado à espera de uma proposta do Renato. Mas eu acredito até, Eduardo, que o Atlético possa, num esforço para tê-lo, esperar até a segunda partida da Copa do Brasil terminar, o desfecho do campeonato, para aí sim, e na segunda-feira de manhã dizer, Renato, terminou Copa do Brasil, você é campeão, parabéns, você não é campeão, que pena, vem ou não vem? E aí, dependendo da resposta, que não pode ser veja bem, o Atlético Mineiro caminha para um ou outro lado, porque elenco ele já está fazendo. Independentemente do treinador, eu duvido, né, Eduardo, que chegue um treinador lá, o Renato ou qualquer outro, olha o elenco e diz assim, não gostei. Não deve acontecer. Seu Maurício? Oi? Esse detalhe, Simon, é importante pelo seguinte, né? É porque daqui a pouco a gente pensa assim, mas por que o Atlético não espera uma semana, né? Tem o jogo de amanhã e depois no outro domingo já tem o jogo da volta da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Mas é que o detalhe é que não é uma semana, o Atlético já está esperando há uns 10 dias, né? Já está esperando há uns 10 dias e não teve nenhum indicativo ainda de que a resposta será positiva. E por isso que, como o Maurício falou, o Atlético nesse final de semana, né, Gabardo? É verdade. Puxa vida, tem que fazer o planejamento, né? Mas enfim, e aí, Simon? Não, tem uma questão interessante, até o Rodrigo Caetano recentemente numa entrevista que ele concedeu aos colegas de Belo Horizonte, ele acabou mencionando que o Atlético não tem pressa na definição do novo treinador, porque está justamente na fase de grupos, ou seja, tem cerca de 40 dias para estrear nessa competição, que é o grande objetivo de qualquer clube brasileiro. Então o Atlético também se coloca neste momento numa posição favorável à espera e definição do melhor técnico para o seu projeto. Claro, sem dúvida. E o Léo Chu tá voltando, Simon? Pois é, exatamente isso. Confirmei há pouco a direção do Grêmio. O Léo Chu tem contrato de empréstimo com o Ceará até amanhã. E na segunda-feira ele é aguardado já em Porto Alegre para fazer parte do treinamento do tricolor, por conta da escalação do time no Campeonato Gaúcho. Na quarta-feira o Grêmio tem a agenda já prevista pela competição estadual. Claro, deve ser um time completamente descaracterizado, um time basicamente formado por atletas da transição, e a expectativa é que o Léo Chu seja inscrito no torneio. Ele recebeu o assédio de um clube da França e outro clube dos Estados Unidos, mas o Grêmio entende que o valor de mercado dele subiu. Além da experiência que foi adquirida em 30 partidas com a camisa do Ceará, um dos destaques do clube no Campeonato Brasileiro, marcou gol contra o São Paulo, teve atuação destacada contra o Flamengo. O Grêmio entende que ele pode ser aproveitado aqui nas duas extremas e pode, quem sabe, ser o substituto de PP, que permanece no primeiro semestre e depois vai para o Porto. Então, a partir de segunda-feira, Léo Chu volta de vez ao Grêmio. Contrato até o final de 2024 e é uma das apostas, quem sabe, para substituir PP na equipe principal. É uma alternativa para essa função, né? A função do PP que na metade do ano vai para o Porto de Portugal. Mas sem dúvida que o Grêmio vai precisar buscar também um jogador para essa função aí, né? Talvez um reforço no mercado. Bom, 12h24, a gente vai agora para o Inter. O Douglas Demoliner, do Inter, tem a projeção para 2021, o acerto com o Miguel Ángel Ramírez e também o começo do Campeonato Gaúcho. Segunda-feira já tem jogo no Beira-Rio? É isso mesmo, Gabardo. A partir das 8 da noite, no estádio Beira-Rio da próxima segunda-feira, o Internacional já abre a sua temporada 2021. Vai enfrentar a equipe do Juventude na primeira rodada do Campeonato Gaúcho e a partir deste momento com uma equipe do Sub-20. Fábio Matias será o comandante, será o técnico do Internacional neste começo de 2021, com alguns reforços, com alguns jogadores do grupo principal, mas na sua grande maioria são atletas formados nas categorias de base do Internacional. Inclusive, nosso colega Rafael Gomes fez um levantamento ontem e traz um esboço do time que o Internacional deve utilizar nesta segunda-feira. O goleiro Daniel, que é do profissional e que muitos pedem, né, Gabardo, como o goleiro titular do Inter para esta temporada. Lucas Mazetti, Pedro Henrique, Thiago Barbosa e Léo Borges, alguns nomes conhecidos, o Pedro Henrique, o Mazetti, o Léo Borges, jogadores que inclusive treinam no profissional.
Johnny, Lucas Ramos, Kleberson e Nicolas. E a dupla de ataque com Guilherme Pato e Vinícius Melo. Guilherme Pato, que retornou do empréstimo da Ponte Preta nesta temporada de 2020. Paulo Guerreiro também pode ser uma atração nessas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. O centroavante peruano está em recuperação da sua grave lesão sofrida ainda em 2020 e pode estrear antes dos demais na competição estadual, viu, Gabardo? Maurício, e esses nomes aí, citados pelo Douglas, essas possibilidades, jogadores para serem observados a partir de segunda-feira? Eu acho legal um time que vai começar pelo Daniel, um goleiro de quem só se fala bem. Se bobear, vai até capitão no time domingo, segunda contra o Juventude. Acho promissor demais você ter de volta o Guerreiro, centroavante de seleção peruana. Sabe-se lá como ele volta, porque é muito tempo parado, é a segunda lesão longa do Guerreiro no Internacional, mas é um retorno, ele cada vez terá menos movimentação, cada vez menos você vai contar com ele no trabalho sem a bola. Agora, deixa a bola chegar no pé dele para ver onde é que vai parar. Então, o aproveitamento do Guerreiro, o Inter vai ter que ser bem cirúrgico, bem pontual. O novo treinador, que será o Ramírez, precisará entender que papel terá o Guerreiro nesse time. E aí, aquilo que eu falava ontem, né, quando o Rafael Gomes trouxe a informação fazendo o setor de Inter hoje nos esportes, agora o Douglas está fazendo, eu duvido muitíssimo que o Internacional tenha cometido o erro estratégico de deixar a negociação com o Ramírez tão aberta a ponto de ela dar para trás. Eu acredito que o Internacional, que ficou com o Abel, conversando com o Abel de um lado e com o Ramírez do outro, porque o Ramírez também teve que aceitar essa situação. Eu acredito que o Inter tem muito mais de meia negociação acertada, porque do contrário ele ficaria o clube na mão do profissional. Do tipo, acordei hoje querendo $200 mil, não são mais 150. Como assim? Não, há algum alinhamento, algum apalavramento, se isso existe, está colocado entre o clube e o treinador. Agora você vai tirando as vírgulas, vai arredondando o texto para poder apresentá-lo. E aí tem toda aquela questão sanitária. Dá para ir na Espanha? Tem restrição. Ele, para sair de lá, tudo bem, ele chega aqui e faz quarentena, ou porque ele quer, ou porque o departamento médico do Inter entende que seja seguro, e o campeonato está rodando. Então, essas coisas todas são um acerto, mas eu duvido que o Internacional esteja com um estágio de negociação que pudesse dar para trás, porque se isso tivesse acontecido, seria um erro da nova direção. Sim. O Douglas, sobre essa questão do Miguel Ángel Ramírez, qual é a situação? Tem previsão da chegada dele? O que está sendo falado no Beira-Rio? Bom, Gabardo, ontem, inclusive, João Patrício Hermann, vice-presidente de futebol do Internacional, participou da Confraria do Pedro, com o Pedro Ernesto, com o Lucianinho e também com o Diori Vasconcelos. Eu havia separado 2 trechos para a gente repercutir da fala do João Patrício, mas a partir desse gancho levantado pelo Maurício, eu vou reproduzir o segundo trecho. A segunda resposta que eu separei, que fala justamente sobre estas negociações. Porque o Maurício pega um gancho muito importante. O Inter não ia deixar, de uma certa forma, uma preocupação para que as tratativas com o novo comandante demorassem, o Inter atrasasse o seu planejamento de 2021. Então vamos ouvir o que disse o João Patrício quando questionado sobre reforços, porque inclusive nessa resposta ele estipula um prazo, um limite para o acerto com Miguel Ángel Ramírez ou com outro treinador. Vamos ouvir segundo trecho separado de João Patrício Hermann. Nesse momento a gente não fala de contratações, até porque nós esperamos um novo treinador. Nesses primeiros 3 jogos aí a equipe vai ser uma equipe sub-20, que o Fábio Matias vai comandar. Teremos alguns atletas lá que já estavam incorporados no grupo principal, como o Mazetti, o Pedro, o Daniel, o Johnny, o Léo, o próprio Mosquito, né, o Meia, o Lucas. Guerreiro, se possível, vai também estar incorporado nesse elenco aí. E recheado também de atletas da base, que vocês vão ter oportunidade de conhecer alguns novos nomes, atletas que já estão hoje convivendo no nosso vestiário, convivendo no ambiente profissional, no ambiente do CT profissional, e que com certeza reforça muito mais esse novo momento internacional, um momento de maior integração base profissional.
Até quando o Inter, para quando o Inter espera o novo treinador? Porque o Inter espera as contratações a partir disso, João Patrício. Espero que até quarta, quinta-feira dessa semana a gente consiga encaminhar pelo menos alguma situação de contrato, ou pelo menos um encaminhamento de palavras, né, realmente de fechar todas as pontas e encaminhar preferencialmente com o Ramírez, ou se não der o Ramírez. Aí, Gabardo, logo depois, há até uma brincadeira. É o tempo praticamente do avião chegar da Espanha ao Brasil e não haver nenhum tipo de problema. Sobre o gancho levantado pelo Maurício em relação à quarentena, à necessidade. O Brasil permite que passageiros, que estrangeiros da Europa não precisem ficar 14 dias de quarentena assim que cheguem. Basta apresentar o PCR, o resultado de um exame feito 72 horas antes da chegada à capital. Ao Brasil, perdão. Então, há uma expectativa para que esse acerto ocorra e é a grande tendência, e a partir disso, né, Gabardo e Maurício, o Inter deve oficializar Miguel Ángel Ramírez, que já negou, inclusive, outros convites de equipes brasileiras justamente por estar encaminhado com o Internacional. Mas o João Patrício, nessa mesma entrevista, deixou claro que, quando conversou com o Abel para sua permanência até o fim do Campeonato Brasileiro, deixou também e afirmou ao Abel Braga que não havia nada assinado. Portanto, há ainda alguns trâmites, algumas negociações de documentações com o Miguel Ángel Ramírez. O espanhol será o treinador do Inter. Bom, vem aí um técnico de 36 anos que foi campeão da Copa Sul-Americana pelo Independiente Del Valle e que vai apostar, o método de trabalho dele, e a direção do Inter quer isso, muito em categorias de base. Durante toda a trajetória profissional do Ramírez, ele trabalhou com base, né? Foi assim na Academia Aspire. Outra coisa que o pessoal vai ter que se acostumar aqui, doutor Eduardo Gabardo, não vai pedir pro cara jogar com todo mundo atrás da linha bola dando bico, viu? Não, eu não falar sua língua, o cara vai dizer. Porque ele está vindo para cá em cima de um conceito que ele desenvolveu no Del Valle para ganhar de 5-0 do Flamengo na Libertadores que passou. É verdade que depois tomou 4 no Maracanã, mas nesses 4 que ele toma no Maracanã, enquanto o jogo está se desenvolvendo, o Independiente Del Valle perdeu um caminhão de chances também, porque não ficou atrás esperando o Flamengo. Então, quando você vai buscar um treinador que é conceitual, feito esse, trabalha com a base e joga para frente, não dá para chegar aqui encostado e dizer, bota um terceiro volantinho aí, pai. Não, aí não, né? Aí não faz sentido. Aí você já pega um treinador que goste de uma ideia de reação, que jogue a partir, o elenco que eu tenho é para jogar só reagindo. Então vamos atrás do cara que reage. Vai lá na Arábia e tenta fazer uma proposta pro Fábio Carille, que goleia de 1-0 e consegue ser campeão. Agora, trazer um cara que joga pra frente, que chamou a atenção por causa disso, encostar aqui e dizer, bota um volante aí, vamos jogar atrás e dando bico, não vai, mas não vai mesmo. Esse é o estilo dele, né? Certamente o Inter vai ter um time com essa característica em 2021, citada pelo Maurício. Bom, 12h34 é hora do intervalo e daqui a pouco tem mais dupla Grenal, tem a seleção do Campeonato Brasileiro. Ontem teve festa lá na CBF. Fique ligado, já voltamos com Esportes ao meio-dia e também a rodada do Gauchão. 12h37, pensou em ferramentas? Conte com a Ferramentas Gerais. No mês Leve Mais, Pague Menos da FG, grandes oportunidades para você garantir as melhores ferramentas e economizar. Na Prosalto, o Onix Plus, o sedã com o melhor valor de revenda do Brasil, com parcelas de R$ 799. Te esperamos em Canoas, Viamão e Gravataí. Ou no site ofertasprosalto.com.br. Bistec Supermercados, Porto Alegre. Clube de Vantagens e muito mais. Avenida do Forte, 1396. Rafael Gomes, é hora do Placar Gaúcha. Placar Gaúcha, Gabardo, para CERS, um mundo de oportunidades, e unidos à Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. E a rodada do Gauchão, hoje já tem bola rolando no Campeonato Gaúcho, Rafael? 4 jogos, começando por São Luís e Ipiranga de Erechim, lá na Arena União Frederiquense, em Frederico Westphalen. 3h30 da tarde, essa partida é a primeira, é a estreia do campeonato. Depois, os jogos são todos à noite. Novo Hamburgo e Pelotas no Estádio do Vale.
Montanha dos Vinhedos, 8 da noite também, Esportivo e São José. E às 10 horas, fechando esse sábado, tem Brasil e Aimoré lá no Bento Freitas. Bom, o Rafael, e a seleção do Rio? Vamos acompanhar, vem aí um grande gauchão, dupla Grenal, né? Começando com times alternativos, o jogo do Grêmio contra o Caxias fica um pouquinho mais pra frente, mas ali pela metade do Campeonato Gaúcho, olha, a dupla Grenal já vem com tudo, hein? Vem com tudo. É um gauchão com 3 times de Série A, né, Eduardo? Opa, Juventude, né? Tá aí na Série A do Campeonato Brasileiro, montando certamente um time mais forte na comparação com 2020, né? Vamos ter mais uma vez um grande gauchão. Ô Rafael, ontem à noite teve evento no Rio de Janeiro, né? Todo mundo engravatado, alguns sim, outros não, né? Alguns com umas roupas um pouco mais moderninhas, mas vamos pro que interessa. Como é que ficou a seleção do Campeonato Brasileiro? Tem 2 seleções, né, Gabardo? Pra gente não ficar confuso. Tem a seleção Bola de Prata, que era tradicional lá da revista Placar, agora é realizada pela ESPN, e a seleção com o aval, o carimbo da CBF, do Campeonato Brasileiro, que... Foi nessa que eu votei. Isso, onde jornalistas, capitães dos times, jogadores votam. Então a seleção do Campeonato Brasileiro da CBF tem goleiro Everton do Palmeiras, lateral direito é Fagner do Corinthians, a dupla de zaga tem Gustavo Gomes do Palmeiras e Cuesta do Inter, e o lateral esquerdo é Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Os volantes são Edenilson do Inter e Gerson do Flamengo, os meias Claudinho do Bragantino e Vina do Ceará, e os atacantes Gabigol do Flamengo e Marinho do Santos. O técnico é Abel Braga do Inter. Meia Claudinho do Bragantino foi eleito o melhor jogador e também a revelação do campeonato, Gabardo. Olha aí, que campeonato do Claudinho, hein, Maurício? Foi maravilhoso, mas eu cometi a heresia de não colocá-lo, mas uma heresia da qual não me arrependo. Porque no meu meio-campo, a dupla de volantes é a mesma, Edenilson e Gerson, mas a minha dupla de meias teve o Nenê, pelo que teve de protagonismo no Fluminense, e o Patrick, em quem votei como o melhor jogador do Brasileirão, e o ataque com o Marinho e o Gabigol. Então, naquela escolha de Sofia que você se obriga a fazer, o Claudinho teve que sobrar. Redmac Materiais de Construção, a gente é de casa. Tá aí a seleção do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Claudinho ele deve se transferir pro futebol europeu. Ele tem, talvez na metade da janela do ano, né? Na janela da metade do ano, porque ele tem propostas, tem sondagens, além do RB Leipzig, da Alemanha, tem de outros clubes também. Enfim, vamos ver como é que vai ficar a situação dele. Um jogador que chegou a interessar o Grêmio, o Renato conversou com ele, né? Na saída de campo, no jogo do Grêmio contra o Bragantino, mas é um jogador que ganhou outro tamanho, né? Em termos de valor de mercado, certamente vai para o futebol europeu e pode até pintar na convocação do Tite, porque vem aí eliminatórias da Copa do Mundo. No final do mês de março já tem Brasil e Colômbia, Brasil e Argentina. No começo do mês de março agora já tem convocação para a seleção brasileira. Bom, Maurício, então é isso aí. Hoje vamos acompanhar Gauchão e amanhã final da Copa do Brasil. Mais um grande final de semana, Maurício. Ah, certamente. E além de acompanhar hoje, amanhã, muito em especial, nós temos essa primeira final de Copa do Brasil. Marcelo Debona, Guerrinha, este que vos fala, toda a nossa equipe de reportagem, numa cobertura que antigamente, nas entradas ao vivo de carnaval, a reportagem dizia: não tem hora para acabar a festa e a folia, não tem hora para acabar a nossa transmissão depois de Grêmio e Palmeiras. Tem muito que repercutir, né, doutor Eduardo? É verdade. Valeu, Maurício, grande abraço, bom final de semana. Valeu, 12h42. Ô, Rafael, falei aqui de Redmac, materiais de construção, a gente é de casa. O que tá rolando no Twitter? E o Flamengo tá dispensando jogadores. Férias, depois do título do Campeonato Brasileiro? Isso, de 10 a 15 dias, um esquema muito semelhante ao que fez o Internacional, mas, curiosamente, um jogador pediu para não ser dispensado. O Michael, o atacante que surgiu no Goiás, foi revelação do campeonato passado, se transferiu para o Flamengo. Ele pediu para não ganhar férias, ele quer jogar no Campeonato Carioca, sentiu que foi pouco aproveitado e quer mostrar serviço para o Rogério Ceni nesse começo de temporada. Então o Michael é o único, além dos garotos Pepe e João Gomes do grupo principal, que não ganharam férias, e por isso o Michael quer voltar com tudo em 2021. Olha aí, 12h43, último intervalo do programa, e daqui a pouco tem mais dupla Grenal aqui em Esportes ao meio-dia. Ferramentas Gerais. Quem procura valorização, encontra na Chevrolet Brosalto. Bistec Supermercados, você vai se surpreender. Destaque final do Grêmio, Simon Bianchini.
Provável time para amanhã às 4 horas da tarde começar a disputar a final da Copa do Brasil, com Paulo Vitor, Vitor Ferraz, Paulo Miranda, Kahneman e Diogo Barbosa. O meio-campo com Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Jean-Pierre e PP, na frente Diego Souza. Alerta para Matheus Henrique, está pendurado, se receber cartão amarelo, fica de fora da partida da volta no próximo domingo. Reforçando, jogo amanhã passou para as 9 horas da noite. Boa, valeu Simon. E agora o destaque final do Inter, Douglas de Moliner. Fábio Matias comanda a atividade nesta tarde, 4h30 no CT Parque Gigante, para a definição do time que estreia no Campeonato Gaúcho. O compromisso é segunda-feira, 8 da noite, no Estádio Beira-Rio. No máximo até quinta-feira, o Inter quer anunciar Miguel Ángel Ramírez como seu novo treinador. Gabardo. Valeu, Douglas. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Rafael Gomes, na produção. A equipe técnica com André Borges, Rafael Manito, Domingo, Sávio. Vem aí o correspondente Piranga. Eu volto daqui a pouco, 1 hora com No Mundo da Copa, falando muito sobre o Mundial do Catar, sobre a seleção feminina. Então fique ligado. E também na grande cobertura da Rádio Gaúcha, do Campeonato Gaúcho que vem aí e da Copa do Brasil com decisão neste domingo.